Olá, meus vintages! Vamos dar início a mais um episódio do Entrar no Isenta Pod. Hoje, o 38º episódio, que a gente aqui tem esse espaço aberto para falar da nossa vida depois dos 40. Nós somos uma espécie de novos bebês, né? Que a gente precisa de uma comida especial, uma atividade física especial, saber de tudo que a medicina tem para nos dar, né? De forma que a gente possa continuar vivendo aí com mais qualidade de vida e por mais tempo. A gente está nesse momento onde os novos 40 são muito bem-vindos na sociedade, porque a gente precisa continuar atuante e ocupando espaço, derrubando tabus, derrubando preconceitos, né? E estando aí da melhor forma possível. E aqui a gente tá para debater vários temas como esse. Mas hoje a gente veio falar de traumas, sofrer traumas que resultam em cicatrizes emocionais e que podem ferir até a nossa alma. A gente está falando do transtorno do estresse pós-traumático, e que esse transtorno do estresse pós-traumático pode produzir essas cicatrizes na mente, cicatrizes na alma, cicatrizes na memória. Em 1980 foi quando começou a falar sobre esse tema, que é um tema novo na saúde mental. A pandemia trouxe muita coisa aí dessa bagagem da saúde mental, né? Que a gente pode agora falar sobre isso, né? E o estresse pós-traumático antes era chamado de neurose de guerra. Hoje, esse estresse pós-traumático é uma condição de saúde mental, uma patologia que precisa ser muito bem observada. E por que a gente está fazendo esse programa hoje para falar sobre isso? Porque aconteceram essas enchentes no Rio Grande do Sul, e esse estresse pós-traumático é uma situação complexa que toda a sociedade tem que estar de olho e tem que estar acolhendo o Rio Grande do Sul. E o estresse pós-traumático pode acontecer em acidentes, violências urbanas, em assaltos, em abuso sexual, em terrorismo ou situações de guerra e desastres naturais. Hoje, né, já se sabe que o Rio Grande do Sul tem 96% dos municípios atingidos pelas cheias, pelas enxurradas que aconteceram lá das chuvas, né, e os transbordos de rios e lagos e tudo que passou por cima das cidades, né, e que está ainda em lama. Então, também testemunhar quem vive uma tragédia como essa pode estar vulnerável ao estresse pós-traumático, porque a gente tem a situação de ver o outro passar, a empatia, ou simplesmente, né, ver um assassinato pode te levar a ficar vulnerável a isso. Então é uma situação que pede hoje em dia atenção, e atenção ao todos os gaúchos, a todo mundo que está no Rio Grande do Sul e também quem está fora de lá, porque também pode vir a ficar vulnerável com essa condição da saúde mental. E para conversar sobre tudo isso com a gente, hoje está aqui comigo o terapeuta, professor, escritor, presidente da Concriarte e palestrante conferencista internacional, Renato Caminha. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, prazer estar com você. A gente hoje vai começar falando também, né, do estresse pós-traumático, mas para entender o que é realmente o estresse pós-traumático, né? E quais são esses sintomas, assim, como que vocês conseguem deflagrar que é essa patologia, né? Estresse pós-trauma é uma situação de reação diante de um agente estressante, de um evento estressor que pode ser, como tudo isso que você já falou, as guerras, violência intrapessoal, violência familiar, catástrofes naturais, ou ainda você perceber, né, o seu ambiente como um ambiente vulnerável e você começar a passar a ter medo de coisas que você infere que sejam perigosas. Então, na verdade, a gente não precisa da ocorrência de um evento físico, de fato, né, para que a gente desenvolva transtorno de estresse pós-trauma. Por exemplo, morar num bairro violento, mesmo que você nunca tenha sofrido violência, você começa a inferir que poderá sofrer violência, e isso pode desencadear estresse pós-traumático. E ele envolve aquilo que a gente chama de a violação de dois núcleos importantes, que é o núcleo de sensação e segurança psicológica interno que a gente tem, que é um construto interno, e o controle, a incontrolabilidade física do evento. Então, nós não controlamos esse evento nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista emocional. E é algo que viola a nossa integridade. Ele é basicamente uma patologia da memória, né? A memória a gente fica uma espécie de um prisioneiro da memória, como se estivesse revivendo aquilo,
E os sintomas, né? Os sintomas basicamente, primeiro eles são sintomas de esquiva, são sintomas que você começa a evitar situações do cotidiano ou evitar situações que lembrem ou que estejam associadas ao trauma. Depois você tem alteração do seu humor, você tem alteração no seu padrão de ansiedade que aumenta, você tem hiperexcitação autonômica, hipervigilância, você fica mais agitado fisicamente. Isso acontece também, acaba gerando um déficit atencional e você tem uma tendência, às vezes, escola da realidade, pode, nesse momento, ter fenômenos até psicóticos, como alucinação, delírios, pensamentos esquisitos, ou imaginar coisas, né, que não são reais, não são factíveis. Então, o transtorno ele acontece 30 dias, ele aparece 30 dias depois da ocorrência de um evento traumático. O problema no Rio Grande do Sul é que o evento traumático não cessa, né? Ele, quando a coisa começou a baixar, a gente teve nova inundação, o que faz com que ele seja mais grave e mais tendenciosamente desencadeador de patologia, porque quanto maior a linha temporal do evento estressor, tanto pior. Então, se fosse uma enchente, passou e tudo bem, ok, né, já seria potencialmente traumático. Mas com essa linha temporal longa, as coisas ficam piores. E tem uma outra coisa importante ressaltar aí também, que a gente está saindo de uma pandemia. Em tempo físico, não faz tanto tempo que a gente saiu da pandemia, mas vamos chamar assim de tempo mental, aquilo que a gente precisou para restabelecer o nosso equilíbrio, a nossa regulação emocional, que a gente chama de resiliência, é quase como se a gente tivesse sofrido assim uma lesão e a gente está se recuperando dessa lesão e daqui a pouco a gente tem que correr uma maratona de novo, que é o que está acontecendo aí. Então nós estamos mais vulneráveis porque em tempo mental a pandemia foi ontem, né? Embora já tenha se passado aí uns 2 anos do fim da pandemia. Agora, você estava me explicando, né, antes até aqui em off, que existe um rompimento da película, né, quando acontece esse fato, né, do estresse pós-traumático. Essa película se rompe como? E existe alguma forma de regeneração? A película é um construto simbólico, né, imaginário. Uhum. Todos nós temos uma razoável sensação de segurança. Então, por mais que a gente viva a situação de violência urbana, a gente anda na rua, a gente está em casa, com um conforto emocional, que a gente chama de bem-estar, com uma certa tranquilidade. Esse evento, o fenômeno de estresse pós-trauma, ele rompe essa sensação. E como ele é uma patologia de memória que nos coloca na revivência daquilo que a gente viveu, mesmo que a gente não se dê conta ou tenha consciência de que está revivendo aquilo, é, acaba fazendo com que a gente perca essa sensação de segurança. E aí tem um sintoma específico disso, que é a hiperexcitação autonômica e hipervigilância. A gente vive um constante estado de como se fosse acontecer novamente. Então entram mecanismos no cérebro envolvidos aí no controle disso, que, como eu disse, não são necessariamente conscientes, mas que são regidos por uma área do cérebro que controla a nossa segurança, que rege as emoções, chamada amígdala cerebral. Então, a amígdala associa aquilo que é perigoso ou que ela interpreta como se fosse perigoso, e a nossa regência no estresse pós-traumático, a gente passa a ser regido por o que a gente chama de memórias amígdala dependentes. Por isso essa reatividade, por isso a dificuldade de se reintegrar na sociedade, por isso as esquivas, as evitações, por isso a dificuldade de inserção social, e a queda da produtividade laboral. Por exemplo, você falou dessas esquivas, né? Um vento na árvore, uma chuva, tudo isso pode despertar um temor de viver aquela enchente de novo. Isso Isso. seria o estresse pós-traumático. Isso, o estresse pós-traumático. A memória funciona por associação e ela cria gatilhos que são, né, interpretados por essa área do cérebro que rege a nossa segurança, chamada amígdala, e as emoções também, chamada amígdala, e ela então faz essa associação. Por exemplo, começou a nublar, é um gatilho para que a gente chama de reatividade pós-traumática. Eu
né, fico reativo àquilo. E o interessante no estresse pós-trauma é que você não precisa ter consciência disso. Alguns estímulos começam a ser pareados por estímulos. Então, por exemplo, no dia que começou a nublar e eu tive uma ativação emocional, passou um carro de bombeiros com uma sirene. Agora, cada vez que passa um carro de bombeiros, eu também tenho a reatividade pós-traumática. E o trauma, quando ele vai evoluindo, é interessante porque ele, com o passar do tempo, a gente já não lembra mais diretamente do evento traumático, mas a gente lembra indiretamente pelos pareamentos de memória. O que dá a sensação nas pessoas quando vão buscar tratamento que aquilo passou, que aquilo não, mas eu não lembro mais, como se assim, ela lembra sem lembrar, vamos dizer assim. Então é por isso que essa é uma patologia muito degenerativa, né, das nossas habilidades socioemocionais, das nossas habilidades laborais e também do próprio cérebro, que depois que começou a se estudar isso por exames de ressonância magnética funcional, neuroimagem, o trauma é capaz de, quando não tratado, alterar a arquitetura neural, de fazer com que haja mais ativação cerebral em áreas mais antigas, mais primitivas do cérebro, que envolvidas na sobrevivência, como o tronco encefálico, mesencéfalo, amígdala, tálamo sensorial, em detrimento das áreas mais nobres, que são as áreas corticais, em funções cognitivas, em avaliação, em discriminação, em resolução de problemas, que, por exemplo, como o córtex órbito-frontal, o córtex dorso-lateral. Então, é uma patologia bastante degenerativa. O estresse pós-traumático é degenerativo, então. Extremamente degenerativo. Inclusive, pode e costuma, quando crônico, afetar a arquitetura neural. Agora, que situação que a gente está vivendo hoje lá, né? Já tem aí quase, vai dar 20 dias do evento, do primeiro evento, e acontece, como você falou, espera-se que a água vai baixar, sobe de novo. Espera-se que vai parar de chover, sobe de novo. Porque, por exemplo, eu tive estresse pós-traumático. Eu trabalhei na Record, na madrugada, então eu era repórter da madrugada. Se a gente já vê estresse no Rio, imagina de madrugada, né? Que é agora que todos os gatos são pardos e os ladrões saem da toca. Então eu vi muito assassinato, eu vi gente sem parte de baixo do corpo, peguei ônibus em chamas, e assim, para mim não foi uma coisa pontual de se tratar, tratou ali, foi uma coisa que, assim, é uma coisa que eu sei que eu tive, foi ao longo de uns anos me tratando, e hoje eu já sei que é aquilo que você falou, ela me desenvolve algumas coisas de pânico num show, de não sei o quê. O que que você pode se esperar de um estado sofrendo isso? Bom, uma epidemia, né? Uma epidemia não muito diferente do que aconteceu na Covid-19, uma epidemia. Essa epidemia, a Covid-19 foi particularmente assim muito pior, porque na Covid-19 foi muito longitudinal, foi muito tempo. Quanto maior a linha, eu costumo dizer, quanto maior a linha de tempo, menos resiliência você vai ter. Por mais que você tenha resiliência, é aquela história da água mole em pedra dura. Aquilo vai por água abaixo. Por isso que as guerras, durando muito tempo, elas causam problemas. Na pandemia, o que aconteceu? Nós ficamos na iminência de morrer. Ou, mas você não era grupo de risco. Tá, mas alguém importante na sua vida foi, né? Ou será grupo de risco ali na frente. Então a gente não sabia, a gente podia perder pessoas que a gente amava. A gente estava privado do convívio social. Isso foi catastrófico, porque nós somos a mais social de todas as espécies sociais. Então eu costumo dizer que a gente é viciado em pessoas. A gente está sempre querendo estar junto, sempre fazendo churrasco, sempre sair beber, sempre sair comer, sempre fazer uma festa, porque é assim da nossa natureza. Quando a gente está junto, a gente libera o tal do apelidado hormônio de amor chamado ocitocina, que é um redutor de estresse e gratificador, né, neuroquímico do nosso cérebro, faz a gente se sentir bem. Você tem uma noção, 20 segundos de contato físico, do skin to skin contact, da pele a pele, de um abraço, de uma relação sexual, liberam ocitocina, redutor do estresse. E o terceiro, assim, que na pandemia as nossas crianças perderam 2 anos de vida de interação social e o cérebro funciona por janelas. Eu digo, a janela abre, no momento que a janela abriu para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, cadê as habilidades socioemocionais? Tá? Para o adolescente é a mesma coisa. Aí o que resultou disso?
A gente já tinha no mundo uma epidemia de suicídio adulto. Esse suicídio incrementou e cresceu na adolescência, que já existia um bocado, mas cresceu bastante. E o suicídio chegou definitivamente na infância. Então, olha, veja as consequências disso, né? É, você tem aí uma Covid-19, e aí é o que eu disse antes, ó, saímos da Covid-19 em tempo mental, acabamos de sair. É como se a gente tivesse sofrido mesmo essa lesão e agora vamos correr maratona, mas como? Requer muita resiliência para passar por isso. No Rio Grande do Sul a coisa não acaba. Então a linha temporal está longa. Essa população já está debilitada pós-Covid. Tem um outro fato que por acaso eu sou gaúcho e conheço muito bem. Grande parte das áreas afetadas são recorrentemente inundadas. Então as pessoas são retraumatizadas. Já há muito problema ali. Aquela região de Canoas, da Matias Velho, a região de Novo Hamburgo, bairro Canudos, bairro Santo Afonso, a região de São Leopoldo, bairro da Feitoria e vários outros bairros. Essa população está acostumada com isso já. Então, na verdade, hoje a gente enxerga a dimensão da coisa, porque grande parte do Rio Grande do Sul foi inundada e Porto Alegre foi inundado. O bairro onde eu cresci, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, a principal avenida, longe do rio, a água está por aqui, né? A água no peito. Então, isso aí, claro, aumentou a população. Sempre que aumenta o número de pessoas envolvidas, a atenção se volta mais. Mas não é novidade o que está acontecendo lá. Isso vem acontecendo há bastante tempo. Já é a segunda inundação, o transbordo do Guaíba em 6 meses, né? Então você vê que nunca foi tão assim. Depois de 1941, que foi uns 5 metros, o Guaíba subiu para 6 metros. Então subiu muito acima. Na enchente de 41, nós levamos 30 dias para o Guaíba voltar ao nível normal. Aí esse ano, assim, não, agora a gente tem mais tecnologias. Já a previsão é de 22 a 30 dias para voltar ao nível normal. Passado isso, terminou o estresse pós-traumático? Terminou o evento traumático? Não. Quando baixarem as águas, nós vamos encontrar corpos dentro de casa, nós vamos encontrar corpos dentro de carros, os socorristas já estão vivendo isso. Lama, podridão, o cheiro, por exemplo, que as pessoas dizem que em Porto Alegre, você não aguenta o cheiro porque é o lixo misturado na água, andando na cidade. Aumento de leptospirose, aumento. Aí outra coisa, aconteceu. Quando eu estava semana passada em Porto Alegre, consegui escapar por Santa Catarina, né? Porque por conseguir alugar um carro, sair por Florianópolis. Deu aquela chuva toda, encharcou tudo. E aí veio um sol, 32 graus de temperatura, uma profusão de mosquitos. Então, aumento da dengue. É muito grande o impacto do que está acontecendo. Então, e de uma população ultra sensibilizada e de uma população geral saindo da Covid-19. Assim que terminou o evento traumático, não passou ainda. A gente não começou a juntar os cacos ainda do que sobrou. Nós estamos em pleno olho do furacão. Agora, como é que fica a previsão aí? Você acha que esse olho do furacão vai demandar uma atenção, tanto do governo, tanto estadual, como até da população, de todos desse voluntariado, por um ano, né? Porque se vem vários, o que se espera aí? É falar sobre isso. Mas aí a gente tem um grande problema, que é uma outra área de pesquisa que eu tenho, que é empatia. Emoções e empatia. Estudando empatia, nós conhecemos o efeito da empatia. Num primeiro momento você vê uma grande comoção nacional e uma grande onda de empatia. Nossa, todo mundo fica encantado. Eu fiz uma previsão baseada em ciência, não sou profeta, não sou guru, mas assim, entre os próximos 15 dias e 30 dias, a onda da empatia se foi. Por que ela se foi? Porque a empatia é uma função inata da nossa biologia. Nós somos programados biologicamente para manter, inclusive, a manutenção do social, a prevenção do tecido social, o fomento do tecido social, a cometer um certo grau de autossacrifício quando a gente tem um membro da nossa espécie ou pessoas próximas a nós em perigo. Então a gente desenvolve uma ação empática. Essa ação empática, ela tem que ter limite. Chega uma hora
que diante de tanta dor, o que está acontecendo com os socorristas lá, muita gente diz assim, eu tenho culpa porque eu não quero mais voltar para lá, eu não aguento mais ir para lá, mas eu estou culpado porque eu tenho que estar lá. Chega uma hora que a exposição a coisas muito drásticas é tanta que a gente tem um mecanismo de proteção que se chama exaustão do eu. Exaure, é como se fosse a bateria do iPhone, acabou. E no momento que acabou, e precisa acabar, inclusive, porque são mecanismos de autoproteção e autocuidado. Então, passou. E aí passou, eu fico com a sensação de missão cumprida, fiz o que eu pude, viro as costas e vida que segue. E essas pessoas vão precisar de muito, muito, muito apoio, muito amparo. Caso contrário, a gente vai ter quase que uma nação zumbi, de pessoas na rua, desempregadas, promovendo violência. Certamente isso vai ser uma patologia social. E é óbvio que o Rio Grande do Sul vai pagar uma cota, né, de patologia social derivada desse problema. Então, precisam ações governamentais de fomento à empatia. A imprensa vai embora daqui a pouco. Aquilo que eram 6, 7 minutos de matéria na TV, viram 3, 2, 1, notícia aqui e acabou. A gente tira o foco. Isso é natural do ser humano. Não tem nada de errado, porque também envolve autopreservação. A gente fala da empatia, faz uma analogia com aquela boneca matriosca russa, sabe? Tem uma boneca dentro da boneca, tem outra, tem outra, tem outra. Tem uma hora que tem que parar de sair de boneca dali de dentro, porque senão o organismo se prejudica pelo excesso da empatia. Então chega uma hora que sai minha última bonequinha ali, não tem mais condições. Eu tenho que me proteger e parar, porque senão eu me destruo. Então eu tô me reunindo com algumas, né? Tô dando consultoria para algumas empresas, para Banco de Estado e tal. E hoje, particularmente, eu tive uma ação com uma empresa grande que está treinamento para acolhida dos funcionários, essas coisas, o que pode fazer. Porque eu sempre digo que a gente não são só terapeutas que promovem ações de saúde mental. As escolas, as igrejas, as associações de bairro, as empresas. No momento que a gente tem um treinamentozinho básico em primeiros socorros psicológicos, a gente pode ter posturas que são posturas que favorecem a saúde mental, né? E a gente pode ter ações favorecedoras ou ações que possam prejudicar isso. Então, hoje, falando com essas pessoas, estava dizendo, mas o que pode ser feito? Pode ser feito que, primeiro, que a gente não deve deixar abandonar campanhas. As pessoas precisam de você. Segundo, a gente deve voltar a ações, por exemplo, as empresas, as repartições públicas podem fazer uma espécie de um banco de horas. 2 horas do que você estaria passando na empresa, foi feito um mapeamento perto dessas empresas, quais são as ações sociais que tem aqui, eu vou lá servir marmita, 2 horas do meu tempo, só 2 horinhas por semana, fazendo revezamento em funcionários, é o suficiente para, de novo, evitar que eu não tenha uma exaustão do eu e um distanciamento daquilo. Então, a gente vai precisar muito dessa ação empática, muito, 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 por bastante tempo. Eu não sei quando é que a gente vai poder dizer no Rio Grande do Sul que a gente voltou à normalidade. Eu não vejo isso nos próximos 2 anos, se a vida voltou ao normal, que até mesmo porque é o indicativo que nos próximos 2 anos pode acontecer de novo. É isso que a natureza está nos mostrando. Então, o grande problema vai ser, passado a onda da empatia, da comoção nacional, o que fica? Agora, você está falando aí também, né, dessa questão de que várias pessoas estão vivendo isso, e até o medo de acontecer de novo, né? Porque eu vi uma imagem que me chocou muito, foram os cachorros que foram tirados da água, já estavam longe da água e não conseguiam parar com o reflexo de nadar. E então, quer dizer, assim, com medo, que foi uma coisa muito forte. Nesse momento, tem gente com estresse pós-traumático, tem gente já entrando no estresse agudo, quais são os 3 tipos, né, que podem hoje desencadear esse estresse pós-traumático? Muitas dessas pessoas já podem, primeiro assim, estresse pós-traumático para a gente diagnosticar são só 30 dias depois do evento. Eles podem estar com transtorno de estresse agudo ou ainda com reação aguda ao trauma. Ou já desenvolvendo sintomas de depressão ou sintomas de ansiedade outra, porque transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade. Então eles podem estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade outro, como ansiedade generalizada, fobias específicas, tá? Transtorno do pânico com agorafobia. Então, vamos exatamente, para a gente poder fazer o diagnóstico de estresse pós-trauma, cessar isso, passa a régua, 30 dias depois da ocorrência do primeiro evento aí,
Aí a gente começa a diagnosticar. Então pode ser transtorno de estresse agudo ou reação aguda ao trauma. E agora que as ações que a gente chama de primeiros socorros psicológicos são importantes, porque ações bem feitas podem ajudar ao que? A um bom desfecho. E ações mal feitas podem levar o sujeito ao estresse pós-trauma. Ou a patologia outra. É, não, quando a gente é exposto a um evento traumático, não é só estresse pós-traumático que pode gerar. Quase na mesma probabilidade matemática, você pode ter um transtorno de ansiedade, outro, ou um transtorno de humor. Uhum. Depressão, no caso. Agora, você estava falando também a questão de voltar à rotina, né? Esse medo de poder voltar, porque às vezes você sofre um assalto no Rio de Janeiro, no dia seguinte você está trabalhando, você está na sua casa, você está com a sua família, você lá não, você está em abrigos que ainda está vulnerável a estupros, a outras questões, né? A falta de casa. Isso tudo vai piorando o quadro. Piorando o quadro. Tudo isso é agravante do quadro. A coisa mais importante que alguém precisa quando sofre essa violação psicológica e física por um evento traumático é a acolhida por pares, é se sentir a rede de apoio, aquilo que faz a grande diferença. Por exemplo, os grandes avanços com o estresse pós-traumático foram feitos depois das guerras. Ali se conheceu bem a patologia. O que você falou, neurose de guerra, isso foi Freud na Primeira Guerra Mundial, que viu que as pessoas que voltavam da guerra tinham revivências e tinham esquivas. Ele chamou isso de neurose de guerra. Depois, com a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, é, e guerras modernas, com a tecnologia que se tem hoje, ressonância magnética, avanço da neurociência, nós tivemos um grande avanço no conhecimento de estresse pós-traumático. Que os grandes avanços no conhecimento de estresse pós-traumático vieram depois das guerras. E os pesquisadores americanos se interessavam em pesquisar quem voltava da guerra com estresse pós-trauma. E teve um grupo de pesquisadores americanos que se interessou por aquela menor parte da fatia, como se fosse um gráfico pizza, a se interessar por pessoas que voltavam da guerra e não tinham estresse pós-traumático. E aí foram ver o que essas pessoas tinham: amparo social. Muito amparo social, e elas conseguiram, ao voltar para seus países, se reinserir no coral da igreja, jogar golfe, encontrar os amigos, ir ao clube, trabalhar. Então, isso se tornou uma coisa. Vai ter que vir Vai ter que até vir aí. de fora. A gente vai ter que cuidar dessas pessoas. E aí voltamos para a questão: a empatia vai acabar. Como é que fica? O que, sem querer ser catastrófico, pelo contrário, eu até sou uma pessoa bastante otimista, mas é difícil nesse momento. Também sou da ciência, sou pragmático, né? É difícil nesse momento a gente ver o que está vendo e não pensar que não é bom o desfecho, né, do que vem aí pelo menos pelo próximo ano, até o fim desse ano. Acho que vai ser a fase mais difícil de reestruturação do Agora, Sul. duas perguntas assim, por exemplo. Uma, quem está de longe também pode sentir o estresse pós-traumático? Quem também aqui do Rio de Janeiro pode começar a achar que os eventos podem acontecer iguais, ou se isso acontecer comigo, ou sofrer uma empatia muito grande, né, do que está acontecendo lá. Esse estresse pós-traumático pode se espalhar pelo país? Pode. O maior evento que a gente teve da era moderna foi o World Trade Center, né? E foi a maior epidemia de estresse pós-traumático nos Estados Unidos, que tiveram que chamar força-tarefa de língua inglesa de vários países para ajudar no tratamento. Porque o que aconteceu efetivamente de maior impacto foi Nova York, nas Torres Gêmeas. Depois teve também perto da Casa Branca, e tal, um avião abatido no deserto. E aí no Pentágono um avião caiu lá, mas também é uma população muito restrita. Agora se viu reações pós-traumáticas e desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático em todo o estado americano, pela quebra da sensação da película protetora. Porque olha só, o cara mora lá no Texas, ele está no 10º andar de um edifício, ele chega assim: e agora?
ele se sente vulnerável. Aconteceu em Nova York, mas pode acontecer aqui. Os Estados Unidos era um país que, né, nunca caiu uma bomba na Segunda Guerra Mundial, foi só o Havaí, né, que foi bombardeado, mas o território americano mesmo nunca foi violado por bomba, por guerra, até na era moderna, até o World Trade Center. Então, a partir daquilo, opa, né, onde é que nós somos vulneráveis. Então, essa é a película que eu digo que é um construto psicológico, simbólico. Opa, lacrou, acabou o lacre, pum, né, rompeu a película. E agora? Pode acontecer comigo? Então, eu estou numa estação de trem, em qualquer estado americano, num shopping center, em qualquer estado americano, num prédio mais alto, em qualquer estado americano, na rua. E aí pode acontecer, numa escola. Né? E então não precisamos estar expostos diretamente ao evento. O que está acontecendo na televisão e essas reportagens o tempo inteiro, se você botar Globo News, praticamente, na época do Covid foi a mesma coisa, né? Matérias o tempo todo ali, pode fazer com que qualquer pessoa venha desenvolver isso. Agora você estava falando dessa questão, né, dessa película. Então, quer dizer, os eventos climáticos, né, em si, né, que é o que está se falando mais agora, podem ser motivo só para desenvolver estresse pós-traumático. Pode ser uma onda de calor, pode ser uma onda de seca, pode ser uma enxurrada. O ser humano passou a ter medo dessa questão climática. Pode, esses fatores climáticos estão acontecendo no mundo inteiro, no mundo inteiro. Você vê Dubai recentemente, ou a gente vendo os shoppings de Dubai sendo inundados por água, o aeroporto, o volume de água que caiu num país que, né, não se espera que isso aconteça. Agora tem um detalhe nisso tudo, assim. Há eventos traumáticos, mas há uma classificação conforme eventos traumáticos. Nós sabemos, por exemplo, que é muito mais impactante para estresse pós-trauma, para o desenvolvimento de estresse pós-trauma e com mais intensidade, quando o sujeito é violado por um membro da sua própria espécie. O que quer dizer que quando há um agente causal humano gerando sofrimento e trauma a outros humanos, isso é mais impactante. Abuso sexual infantil, estupro, assalto, violência. É bem mais provável de desenvolver trauma do que sobreviver a um tsunami, ou um furacão, ou uma inundação. Quer dizer, esses eventos que estão acontecendo junto com esse problema do Rio Grande do Sul, como golpe, Pix falso, doação que não chega. Muita gente que eu falo, eu tô levando minha doação, as pessoas falam, mas eu tenho medo que não chegue. Aí prefere não dar, não fazer nada. Isso já é um trauma. É um agravante de trauma. Agravante de trauma. Agora, para mudar essa situação, né? Você estava falando antes, né? O que a gente pode fazer para tentar ajudar, mesmo quem não seja profissional de saúde? Essa coisa do voluntariado já ajuda na forma da empatia, a questão de ouvir sem parar. O que a gente pode fazer para ajudar? Para ajudar, basicamente, tentar manter o gás empático. Né? Essas pessoas precisam de assistência. Quando um ser humano se sente sozinho e desassistido, é a pior coisa que ele pode acontecer a ele. É patognomônico, que a gente diz, desenvolve patologia. Essa patologia pode ser algo depressivo, onde ele se retrai, ou pode ser algo que faça com que a sociedade vá pagar a conta daquilo. Então, atos de violência, de se rebelar contra o sistema e, obviamente, quebrar a estrutura do acordo social, daquilo que pode e o que não pode. Então, que a gente possa ter assim a mobilização empática, porque como eu disse, é uma tendência. Daqui a 20 dias, será que você vai lembrar do Rio Grande do Sul? Né? Como é que estão lá? Pois é, e tal. E tem outros fenômenos associados à empatia. Quanto mais distante você está, eu comparo a empatia sempre como eu faço a analogia da metáfora do Wi-Fi. É aquilo que nos conecta uns nos outros, né? E que a gente passa dados que não necessariamente está percebendo o que está passando. Mas, assim, quanto mais perto do roteador, mais forte é o sinal. Quer dizer que o Rio Grande do Sul provavelmente está muito mais tomado de empatia do que o restante do Brasil. E aí, quanto mais distante for o sinal, mais fácil de se perder o sinal. Então, a conexão empática de Santa Catarina para cima vai começar a cair.
porque as pessoas vão voltar para suas vidas, não tem nada acontecendo na vida dela, e elas precisam disso, elas precisam se proteger. Eu falei isso antes. Agora, o Rio Grande do Sul, né, por ainda estar vivendo aquilo, também vai ter uma tendência de declínio da empatia, porém, né, ela dura mais. Só que o Rio Grande do Sul sozinho não vai dar conta disso. Então, o que a gente pode fazer efetivamente é manter campanhas, que a imprensa mantenha campanhas de doação, que sigam pontos de arrecadação nas escolas, em todas as entidades que a gente tem aí, que o que se a gente deixar naturalmente, aquela caixinhas de donativos para o Rio Grande do Sul, na escola do meu filho, no primeiro dia está cheio, nas primeiras semanas está cheia, na terceira semana, daqui a pouco na quarta semana sumiu a caixinha. É isso. A gente precisa manter esse espírito de empatia coletiva, fomentar isso, porque se deixar pela nossa própria natureza, a gente conhece, ele vai acabar, ele vai sumir. Então essa é uma das ações. Outra coisa é um treinamento uniformizado, linear, de equipes que estão diretamente no front, aquelas que ouvem os relatos, que acolhem os pós-traumáticos. Esse é um treinamento que a gente tenta uniformizar, mas é bastante complicado. Como a gente não tem uma defesa civil organizada, complica. O que a gente sabe de Porto Alegre hoje? Que os bombeiros estão trabalhando na superação, no amor. Não tem intercomunicador, não tem GPS, tem jet ski quebrado. Porque isso não é fake news, isso é um fato. Né? Então, a gente precisa de uma organização. Nós não temos, no Brasil, de fato, nós não temos uma defesa civil organizada o suficiente para lidar com um evento desse. Nem só maquinário, pelo que você falou, do excesso das pessoas se protegerem, teria então que socorristas estarem sendo substituídos. Socorristas de outros estados estarem emprestando socorristas. Um socorrista não deveria trabalhar mais do que 4 horas diante de um evento desse. Mais do que 4 horas diárias. Deveria voltar para casa, tentar relaxar, obviamente, mas manter a sua rotina, porque o que acontece geralmente, socorrista? Ele volta para casa, ele liga na Globo News, Band News ou Record News, qualquer coisa, e fica vendo, fica imerso nas notícias. O ideal seria voltar para casa. O que você fazia antes? Você ia cozinhar, você tomava um banho quente, você botava uma série, você botava música, você ia ler um livro, você ia namorar, você ia fazer sexo. Ok, isso é o recomendado para a saúde mental. Então, não deveriam trabalhar mais do que 4 horas e aí dormir 8 horas. Né? 7 horas de sono pelo menos. Não consegue dormir, se usa fármaco para dormir durante esse período que eles estão trabalhando como socorristas. Porque eles precisam dormir, porque um dos fatores de vulnerabilidade que a gente aprendeu com os bombeiros de Nova York é a quebra do circadiano. Quando você quebra o circadiano, o ciclo de sono, você vulnerabiliza a pessoa para estresse pós-trauma. Então, obviamente, deveria ter um treinamento, deveria ter uma defesa civil organizada, bombeiros preparados para isso e assim, revezamento de equipes de socorristas. Não é isso que acontece. Hoje em dia, outros estados ali vizinhos deviam estar exportando socorristas para lá. Eles estão sendo verdadeiros heróis, né? Então. Exatamente. E aí você trabalha na superação, chega uma hora do esgotamento, você não consegue mais, você não dorme direito, aí você tem problemas mentais. Uma outra população com problemas mentais. Outra população. Os socorristas estão assim, né? Como aconteceu em Nova York. Né? Os bombeiros praticamente desenvolveram 100% de estresse pós-traumático. Hoje morrem de câncer acima da população normal, pra você ter uma noção. Agora, você falou que a questão é quando a pessoa vier falar, ouvir, mas aí você fez um alerta que foi o que me fez, né, te chamar no Stories da Thalita. Eu vi você falando que as pessoas que não têm preparo por estresse pós-traumático, para tomar cuidado para atenderem nesse momento. Como é que fica isso? Assim, muita gente, muito terapeuta se colocou à disposição online, e aí atende criança, atende idoso, atende adulto, atende não sei o quê. Tem que se haver um cuidado nesse momento, ou então, de repente, todo mundo se cadastrar, passar por um link, algum outro nivelamento, porque... Isso a gente está fazendo. Primeiro, assim, não é todo terapeuta que tem preparo para trabalhar com transtorno de estresse pós-traumático. Isso é uma especialização, praticamente. Então, não adianta... Naquele vídeo que eu fiz, eu disse basicamente assim, olha, passe por um treinamento, e há vários treinamentos hoje, de instituições importantes, de instituições sérias. Por exemplo, a editora ArtMed, que tem plataformas digitais, @arte, o Temudo Med,
disponibilizou para todo mundo material impresso e treinamentos simples na abordagem dos primeiros socorros psicológicos. A PUC do Rio Grande do Sul também, a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Então, se você é um terapeuta e você não tem a especialização nisso e tem boa intenção, sirva uma marmita, leve fralda, mas não vá fazer o approach, a abordagem dos primeiros socorros psicológicos. Quer fazer isso? Passa por um treinamento básico, é simples, não é difícil, não é complicado fazer isso. Então, o meu alerta foi isso. Por quê? Porque abordagens mal feitas contribuem, é como dar o remédio errado. Você acaba piorando a doença da pessoa, fazendo a pessoa ter a doença. Então, esse é o cuidado. Não é assim. Por exemplo, um exemplo simples, se você é uma pessoa que passou por um evento desse, você chega para mim assim, eu perdi minha casa, eu vi tudo sendo inundado, a minha casa era uma casa de madeira, se desprendeu, a correnteza levou, eu vi meus vizinhos agarrados em galhos, eu vi gente sendo levada pela correnteza. Quando você escuta um relato desse, você sempre faz uma validação, uma escuta validante da pessoa. Você acolhe, você tem uma atenção empática, você não expressa emoções do tipo, é mesmo? Que horror, que coisa, vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, tá tudo mal por enquanto. Você não deve fazer perguntas, mas como assim? A vizinha foi levada pela correnteza? Mas o que aconteceu? Acharam ela? A gente não deve fazer essas perguntas. A gente fala assim, alguma coisa a mais que você queira acrescentar, porque as pessoas precisam falar. Porque quando elas estão falando, elas estão excitando uma área chamada área de Broca no cérebro, que é responsável pelas narrativas. E quando elas estão falando isso, elas estão tentando processar o que aconteceu. Então, perguntas equivocadas, como, por exemplo, que promovem o debriefing. Debriefing é uma rememoração multissensorial dirigida, que você diz assim, não, mas só um pouquinho, o que aconteceu mesmo? Aconteceu, você viu, mas quem era a pessoa que a correnteza levou? Você conhecia essa pessoa? Quando você faz esse tipo de coisa, você está expondo a pessoa a uma rememoração que não é natural, que é dirigida, e essa rememoração pode ajudar a cronificar as memórias que a gente chama de amígdala dependentes, a memória da amígdala. Então, eu estou dando um pequeno exemplo. Esse tipo de abordagem é uma abordagem equivocada e que provavelmente predispõe o sujeito à patologia. Já piora a situação. Piora tudo. Então, quer dizer, nesse momento, quem é parente, você, por exemplo, que está aqui, como é que está a sua situação lá? Como é que foi para você, um gaúcho, ver isso tudo? Bom, eu fui no dia 1º para lá, né? 1º de maio, dia do trabalho. Eu fui para lá e dormi na casa de uns amigos em Porto Alegre, casa dos meus sócios em Porto Alegre. E eu fui na quarta-feira já, porque eu tinha que trabalhar na quinta-feira em Porto Alegre. E aí eu confraternizei com eles na quarta. Na quinta-feira eu fui trabalhar. E aí eu saí da quinta-feira do trabalho por volta da 1 da tarde e fui até uma locadora no aeroporto, que hoje está debaixo d'água. Eu brinco que eu salvei um carro, né? Porque aí eu peguei um carro lá e fui para a cidade onde moram os meus filhos, que eu vou a cada 15 dias para o sul vê-los. Então essa cidade chama Novo Hamburgo. Aí no outro dia eu deveria voltar para o mesmo lugar onde eu trabalhei, que era na sexta-feira pela manhã, e eu saí de Novo Hamburgo, que fica a 42 quilômetros de Porto Alegre, que se leva em torno de 50, 60 minutos para chegar, e 4 horas depois eu estava no município do lado, parei num posto de gasolina, comprei chocolates, comprei bastante água, comprei sanduíches, porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar para casa. Eu tinha andado apenas 7 quilômetros. E aí eu comecei a ficar com medo e ver que a coisa estava bem complicada. Não passava mais para Porto Alegre, nada, absolutamente nada. Preocupado em voltar para Novo Hamburgo, que os meus filhos moram lá, estavam protegidos, moram com a mãe também, né? E tem amigos lá, estava tudo tranquilo. Consegui chegar em Novo Hamburgo. E aí eu não saí mais de lá. E aí lá foi uma cena também muito ruim, porque ilhados, a gente não estava faltando gasolina, faltando energia, faltando água e desabastecimento do supermercado. Eu fiz um videozinho nas prateleiras do supermercado, era assustador, assim, né? As coisas faltando. Aí eu, na segunda-feira da outra semana, abri uma passagem para Santa Catarina, meus filhos em segurança, tudo tranquilo.
porque de uma certa maneira também, né, ela mora na parte mais alta da cidade, faz parte de uma bolha praticamente lá que as coisas não ficaram tão ruins. E aí, com tudo tranquilo, em caso de eles estando seguros, eu aluguei um carro de novo, fui até Florianópolis e saí para Florianópolis para chegar, voltar para o Rio de Janeiro. Deveria estar indo para o sul agora, na quinta-feira de novo, mas já não vai dar. Não tem como Não há como. chegar nem Não. sair. Não há como. E a possibilidade de eu chegar em Santa Catarina e não chegar no sul, ou chegar no sul e não voltar. E aí se corre risco, porque as pontes inundam e transbordam, e aí a gente pode passar por áreas de alagamento, e aí já começa o risco pessoal para esse deslocamento. Então, e estando lá, sim, por outro lado, eu fiquei contente de estar lá, ou contente não, mas eu fiquei tranquilo de estar lá, sabendo que o olho do furacão estava passando e que eu estava lá com os meus filhos, talvez eu ficasse muito mais apreensivo se não tivesse. E ao mesmo tempo, quando fui embora também, quis trazê-los. Falei, não, tudo bem, era Dia das Mães, não, tudo, né? Ficou tudo muito tranquilo, mas foi bem complicado. E ainda tem o coração um pouco apertado para que. Claro, tá tudo lá, toda hora, como é que tá, como é que não tá bem, não tá bem. Eu queria ir de novo, não dá para ir. Então não sei agora quando é que eu vou vê-los, talvez no final do mês, não sei como é que é. O aeroporto fechado até o dia 30, nem sei se vai abrir aeroporto. Antes do dia 30 eu duvido que abra, porque aquele maquinário todo foi perdido. E essa é a situação de quem tem familiar lá, né? Quem tem Exatamente. familiar no Rio Grande do Sul hoje vive É. essa apreensão. Porto Alegre faltando coisa, faltando gás agora, gás de cozinha, bem ruim. Então a gente demora pelo menos uns 2 anos para poder falar, talvez esteja tranquilizado. Exatamente. Eu vejo assim, quando é que a gente vai poder chamar alguma coisa de normal, de novo? Voltou ao normal? Acho que não sei. Eu não vejo que nos próximos 2 anos a gente tenha voltado ao normal que era antes. Agora a gente estava falando um pouco antes, se o estresse pós-traumático não for tratado, ele pode causar problemas neurológicos? O estresse pós-traumático altera a arquitetura neural. Uhum. O sujeito passa a funcionar do modo muito mais pela hiperestação amidaliana, menos cognitivo, menos seletivo cognitivo, menos abstrativo, menos profundo em termos de cognição. Crianças que passam por estresse pós-traumático, quando estão com estresse pós-traumático, que fazem avaliação neuropsicológica, muitas dessas crianças têm desempenhos em testes neuropsicológicos que um QI limítrofe, pela questão dissociativa. Quando elas são tratadas, elas voltam a ter um processamento cognitivo normal. Então, não tratar tudo isso é bastante drástico. Você acha que deveria estar tendo uma mobilização maior do governo nacional, assim, de exportar socorristas, de ver pessoas que vão para lá de uma forma a atender de maneira diferente crianças, idosos e adultos, né, que devem ser atendidos de maneira diferente? De todas Ou as, não? as coisas que eu vivi aí, não foram poucas, né? Eu sou especialista em estresse pós-traumático, sou consultor das Forças Armadas, portanto sou estresse pós-traumático. Vi situações de assalto a banco, de situação de trabalhava com violência doméstica, trabalhei lá na tragédia de Santa Maria com a Força Tarefa Aeronáutica. De tudo que eu tenho visto, Brumadinho, enfim, enchentes em Santa Catarina, deslizamentos aqui no Rio de Janeiro, na Serra. é, eu nunca vi o governo, por exemplo, um governo que não estivesse assim perdido num evento desse, né? O governo não sabe por onde começar. Nunca foi criada dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, força-tarefa para esse tipo de. Deveria existir dentro do Ministério da Saúde uma força-tarefa específica para. Ela baixa no lugar e quem coordena aqui sou eu, Sim. né? Quem coordena aqui sou eu significa que a gente vai evitar que a gente tenha ações diferentes, isoladas ou abordagens diferentes. Uniformização do procedimento é fundamental. Então, veio que é o que eu digo: tem estudantes de universidade que se solidarizam e vão para lá e fazem a coisa que não sem treinamento, tem gente com treinamento, tem gente, enfim, né? É, eu não sei quais são as ações do governo efetivamente agora, o que está sendo feito para isso. Eu sei que está se preocupando em liberar verbas, mas eu acho que talvez a gente tenha que aprender, né? De uma vez por todas, que a gente precisa ter aí uma sociedade civil mais organizada, socorristas mais organizados, treinamento de bombeiros,
de, de, de equipes de saúde, de UPAs, enfim. Mobilização entre estados, né? Estados vizinhos que possam se mobilizar, porque devem ter milhões de Isso, socorristas agora exatamente. sem Defesa Civil, necessidade, a defesa Defesa civil. Civil organizada, né? Por exemplo, os Estados Unidos teve uma uniformização no tratamento disso depois do World Trade Center, tanto que chamaram, inclusive quando eles se deram conta que os profissionais de saúde mental não dariam conta da epidemia, chamaram forças-tarefas de língua inglesa para dar conta. Então é uma assistência centralizada. É uma guerra, logística acima de tudo. A gente precisa ter uma logística organizada para isso. Agora vamos entrar num outro tema aqui, que não teria como não falar, né, antes de você ir embora. São mais de 25 livros publicados, são mais de 25 livros publicados. Você fala muito sobre paternidade e educação, e a gente está aqui no Entrar no Isenta Pode, onde entra nos 40, todo mundo já está ou preparando os filhos, porque hoje em dia se tem filhos mais tarde, né? Ou não se tem filhos. Muitas pessoas já vieram aqui, mulheres que não querem ter filhos e tá tudo bem, pais também, mães que querem, mas a educação sempre é uma polêmica. E principalmente hoje em dia, quando ninguém quer traumatizar muitos filhos. Como é que fica hoje, né? Como é que a gente pode avaliar se cabe na vida de alguém ou não um filho? Que é um dos seus títulos, Isso, inclusive. eu tenho um livro chamado Cabe um Filho na Sua Vida. É porque assim, trabalhando, e aí também na área da violência, né? Eu trabalhei muito tempo com crianças vítimas de abuso físico, abuso sexual, que me levou a me motivar a isso, me dando conta que a maioria das pessoas, todo mundo tem filho, né? Todo mundo quer ter filho e as pessoas acabam tendo filhos, né? E muitas, a grande maioria não tem noção do que é ter filho, não tem preparo para ter filho. Então, como eu trabalhei na linha de frente com violência doméstica, a gente vê abandono, negligência, abuso físico, abuso sexual imenso. Então, filho, qualquer um tem filho, mas filho não é para qualquer um. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que eu me sinta elitizado. Não, não é isso, né? Mas esse livro visa colocar o cérebro cartesiano, que é o que a cultura que se desenvolveu muito, a dialogar com aqueles algoritmos biológicos que nos impelem à reprodução. E eles impelem, eles funcionam. Tem programas biológicos que disparam que fazem a gente ser interessado em reprodução. Não só por sexo, mas em reprodução também. Normalmente, quando duas pessoas, e isso vale para uniões homoafetivas, a mesma coisa, quando duas pessoas se apaixonam, né, elas nunca pensaram em ter filho, daqui a pouco começam a vir uns algoritmos na cabeça, assim, uns memes que são. A gente fala memes aí, mas existe uma ciência do Richard Dawkins chamada memética, que são as cognições preferenciais que ocorrem dentro da nossa cabeça, e a gente começa a pensar assim. Ah, imagina, depois assim, né, do amor, daquela coisa toda, abraçadinho, assim. Imagina um bebê, nossa, que lindinho que seria, né? Aí a gente começa a pensar o quê? Coisas boas sobre esse bebê. Ai, vai ter o sorrisinho da mamãe, a inteligência do vovô, não sei o que do papai. Blá, blá. Ninguém pensa, vai ter o gene de cão da sua mãe, o mau caráter do seu irmão, vai ter a bipolaridade do não sei quem, pode nascer com uma trissomia de 21, pode nascer com erro nato de metabolismo, pode nascer neurodivergente. Ninguém pensa nisso, né? A gente só pensa aquilo que a gente quer, o melhor. Então, esse livro tem uma função de justamente trazer todos os prós e os contras da parentalidade, que parentalidade consciente, se você entra na parentalidade, eu brinco que o livro deveria ser o papel dele é ser um anticoncepcional. Começou a namorar, dá logo, compra, Se adquire o leu e Vi. disse assim, não, eu vou nessa, beleza. Porque eu acho que o ato de maior generosidade que a gente pode ter na vida é dar a vida para alguém. E quando a gente dá a vida para alguém, o que a gente vai esperar desse alguém? Nada. Aí vocês dizem assim, por quê? Eu estou fazendo uma pesquisa, um levantamento com os pais, assim, de parentalidade, mapeamento da infância e adolescência. Eu vou, inclusive, disponibilizar isso brevemente aí para as pessoas preencherem por Instagram e tal. Então, eu quero um mapeamento disso. Mas quando você entrevista os pais assim, eu quero que ele faça faculdade, incrivelmente, eu quero que ele seja heterossexual, eu quero que ele more em tal lugar, eu quero que ele tenha grana. Então a gente começa a escrever roteiros para os nossos filhos. E aí as pessoas dizem, então você não escreve roteiro para seus filhos?
O roteiro, e está publicado, eu digo isso em tudo que é lugar, publicamente, e o único roteiro que eu tenho para os meus filhos é que eu quero que eles sejam gente do bem integrados à sociedade. O que vão fazer, com quem vão ter relacionamento sexual, onde vão morar, eu não controlo absolutamente nada. É um checklist que o pessoal dá antes de ficar grávido, já tem um checklist para cumprir. Até que time vai torcer. Exato. Então, assim, você está disposto a isso? A jogar dados com Deus, sem saber exatamente o que vai acontecer? É isso. Você joga os dados e você não controla nada na paternidade, na parentalidade, nada. Você está preparado para dar a vida a alguém e não controlar absolutamente nada dessa pessoa? Agora, mais uma pergunta aqui antes da gente terminar. Como é que é essa questão de não se sentir culpado sendo pai, né? A gente, quando nasce pai, já começa a culpa, né? E aí também é um outro livro seu Esse que fala livro chama Mitos sobre... da Parentalidade, livrando os pais da culpa infundada. Bom, esse está baseado em aquilo que eu ouvi a vida inteira como terapeuta e orientador parental, que são conceitos sociais que a gente aprende acerca da parentalidade que não funcionam na vida real. Por exemplo, a educação é um dos mitos lá. A educação é uma coisa predominantemente feminina, né? Então, o que acontece com as mulheres hoje? As mulheres, eu brinco que as mulheres entraram no mercado de trabalho, né? Isso é muito bom para as mulheres. Só que eu falei isso para a Luciana Vendramini lá também, que a gente citou aí o podcast, eu acho que as mulheres hoje vivem pior do que a minha mãe e minha avó viviam, porque hoje elas têm que ser super profissional, tá com o shape em dia, e aí continuam tendo todas aquelas funções que a mulher tem que ter do auto-sacrifício, do cuidado com os filhos. Então eu brinco que as mulheres entraram no mercado de trabalho e elas agregaram para nós homens uma coisa muito boa, que se chama dividir boleto. Olha que coisa boa. É um alívio para a gente. E a gente ajuda. Só que ajudar depende de generosidade. Então, não há nada no masculino que não possa fazer com que ele execute funções parentais assim como a mãe. Parir, a gente não está parindo ainda. Daqui a pouco deve estar parindo, a ciência dá um jeito. A gente não amamenta no peito. Mas o resto todo a gente pode fazer igual. E se inventou aí um tal do mito do instinto materno que escraviza as mulheres, que as mulheres assinam esse acordo tácito sem conhecer as regras desse acordo, que é uma bomba, e que ainda por cima as mulheres ainda, sem pensar, e ainda festejam isso. Porque eu digo para elas assim, vocês se postam de super-heroínas, de Mulher Maravilha, eu dou conta da casa, eu dou conta dos filhos, eu dou conta do não sei o que e tal, e ainda se postam isso, assim, festejando a escravidão. Porque, na verdade, eu trabalho com ciência, vamos às evidências. Normalmente. Quem é que está no WhatsApp da escola? A mãe. Quem é que compra o presentinho para o aniversário do Paulinho? A mãe. Quem leva no aniversário do Paulinho? A mãe. Pois é. Quem é que leva para vacinar? A mãe. Para fazer documento? A mãe. Passaporte? Consulta médica? Blá, 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 blá. Então, vamos às evidências? É isso. E vocês, mulheres, comemoram isso, se colocando assim, de super mulheres no Instagram, porque vocês dão conta de tudo isso? Desculpa, mas isso é assinar a própria sentença. Então, a gente precisa de uma... O mundo mudou, tanto que um dos conceitos que eu tenho trabalhado muito, que eu estava dando uma vez uma conferência para a Associação Brasileira de Terapia de Família, eles estavam falando da função paterna, função materna. Vamos acabar com isso. Isso é função parental, acabou essa palhaçada de função materna, função paterna é uma coisa extremamente machista, daquilo que você espera de um homem, espera da mamãe, espera do papai. Hoje, com as famílias que a gente tem, com os novos arranjos sociais, onde as pessoas são 2 homens moram juntos, 2 mulheres moram juntos, têm filho, então os casamentos são uniões homoafetivas e ainda trisais, quadrisais. Como é que a gente vai estar falando em funções paterna e função materna? São funções normativas ou funções parentais, que podem ser desenvolvidas por qualquer um. E a ciência, nos anos 50, já provou isso. Quando um cara lá, um biólogo de comportamento chamado Konrad Lorenz, se fez passar por mamãe de uma gancinha, que ficou famosa na história da ciência como Martina. A Martina começou a seguir ele,
e ele mostrou ali que a função, que a maternagem não é consanguínea, a maternagem é que na época a maternagem, por causa dos animais, a maternagem é uma função que pode ser executada por qualquer um, desde que se dê esse vínculo que ele chamou de imprinting do attachment, do apego. Pá! O imprinting é uma estampagem, é um algoritmo biológico que dispara. Nasceu, pum, quem é que faz meus cuidados parentais? Pum, é você. Então aquilo forma uma união forte. Então o mito da tal do instinto materno, vamos conhecer ciência, né? Caiu nos anos 50 e a gente continua contando essa história. Falando sobre isso. Não tem como voltar atrás, né? As mulheres não podem voltar para casa, mas os homens podem também adquirir essa responsabilidade parental. Um homem, quando opta ter filho com uma mulher, ele é um adulto funcional. Então ele tem que saber onde é que ele está entrando. Essa história de, não, eu vou jogar futebol com os amigos, eu tô cansado. Não, essa coisa aí de levar para o aniversário de criança é com você. Não é assim? Sabe? Então, gente, estamos chegando ao fim. Eu vou ser a próxima leitora desse livro, para que eu possa trazer o Renato aqui de novo e a gente debater mais sobre essa responsabilidade parental, sobre essa questão de educação e todas essas coisas da paternidade, né? E eu quero agradecer muito, Renato. Deixa seus arrobas, onde é que a gente pode te achar, seus livros, onde estão. O arroba é @Renato M. Caminha. Então... E os livros estão todos, da mesma livros, eles estão lá divulgados. Um esse Cabe um Filho na Sua Vida, da Arte em Livros Editora. O Mitos da Parentalidade é da Arte Média Editora, tá o link na bio lá. E tá saindo coisa nova aí agora, que a gente sempre escreve para criança, né? Criança, todo mundo tem criança, o que fazer com criança, de 0 a 2, 0 a 5, não sei o que e tal. E eu e a Thalita estamos lançando um livro agora pela LPM, né, do Ivan Pinheiro Machado, meu querido amigo. E aí, em setembro, é Falando Sério sobre a Adolescência, a Ciência Encontra a Arte, verbetes de A a Z, porque a Thalita sempre escreveu de um modo muito intuitivo. E eu lendo aquilo, me disse assim, nossa, é aquilo que a gente estuda na academia, ela escreve de um modo intuitivo. E aí a gente começou a ter conversas assim, né, relax, na varanda de casa, e a gente começou a gravar aquilo, e aquilo virou esse Falando Sério sobre a Adolescência, que vai sair agora em setembro, Bienal de São Paulo. Thalita, gente, a Thalita Rebouças, essa renomada escritora da gente brasileira que se consagrou aí e tem mais de uma dezena de livros também publicados aí sobre... Tem 27 livros e mais de 2,5 milhões de livros vendidos. Pois é, um espetáculo. Adaptações para cinema, teatro, muita... Uma referência, né? Se tornou uma referência, um ícone, principalmente por se tratar de um público juvenil, né? Que não tinha muito aqui no Brasil. Então a gente né? brinca, um terapeuta de adolescente se casou com uma escritora de adolescentes, então, bom, vamos fazer alguma coisa foi um junto. Casamento que a gente vai ver agora fora das casas, né? Também em livros. Então fica aqui o próximo convite para você voltar também. E eu quero fazer os nossos agradecimentos. Quero agradecer aqui aos patrocinadores, ao Estúdio Criação, que nos acolhe e faz aqui esses projetos lindos, audiovisuais, como cobertura de eventos, storytelling, podcasts. Quero agradecer à agência Criação Online, que ajuda a gente nas redes sociais e também com a estrutura do estúdio. E quero agradecer ao Plano de Saúde, Assim Saúde, que visa qualidade de vida e tem a maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro. E lá tem um programa que é totalmente voltado para nós Jaenta, que é o Vida Assim Special Life, um programa que prevê a qualidade e promoção da qualidade de vida para pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, saúde mental, problemas cardíacos e problemas de coluna. Então, quando a gente já está entrando no isenta, muita gente já vem com essa bagagem aí, né, seja genética ou de alguns comportamentos não tão dignos assim, né, tão fitness assim, então vai entrando aí no isenta, mas tudo tem cura, tudo tem possibilidade e tudo tem prevenção, que eu acho que é a palavra do século hoje em dia, que fique então o alerta, né, para que a gente possa deixar aí, né, para a Defesa Civil, para o governo, dessa força-tarefa que realmente eu nunca vi para acidentes climáticos e outras situações que aconteçam no país, né, que seja aí um aprendizado importante e que possa se fazer acontecer, né? Que precisa. Exatamente. É necessário. Obrigada, gente. Até a próxima quinzena, na quarta-feira. A gente está aí às 19 horas. Um beijo.